I really hope Floyd's right about getting those bones. Me too. Acho que eu vou começar esse vídeo já tirando o elefante da sala. Houveram alguns boatos aí que o final dessa temporada vazou. Eu li o roteiro do vazamento e eu acho que não é real. Tá, galera? Alguns de vocês me perguntaram lá no nosso grupo do WhatsApp se esses boatos aí conferem. Eu acho que não, porque o roteiro tá bem qualquer coisa ali. Tem até umas coisas ali que sinalizam a possibilidade de ser inteligência artificial. Então, acho que não é real. E pelo menos o caminho que parece se desenhar a partir do que já aconteceu até agora em From aponta para um final de temporada diferente desse que foi descrito. Eu não sugiro que você vá procurar nada que você não tenha que encontrar nesse sentido. Faltou só 2 semanas pra acabar a temporada aí. E a gente não vai querer arriscar estragar a nossa experiência, né? Eu li porque vocês estavam me perguntando, mas não acho que seja real, tá? Dito isso, vamos falar aí do episódio número 8. Um episódio que preparou um terreno para um final de temporada que promete ser bem marcante. E eu devo dizer pra vocês que eu acho que finalmente eu entendi como que funciona o ritual, por que ele foi feito, por que aquelas criaturas da noite se tornaram criaturas, o que o metamorfo tem a ver com isso tudo e por que realmente o sacrifício foi feito. Eu vou falar sobre isso ao longo desse vídeo, então assista que você finalmente vai entender tudo que tá acontecendo em From, pelo menos a teoria formulada aí pelas minhas visões da série. Vamos lá, começando do começo. Depois do Roger ter se transformado e ter invadido a Casa Colônia, a sensação geral de medo e pânico aumentou. A dona diz que as pessoas estão percebendo que os talismãs não vão protegê-los de tudo. Eles já estão com um tempo limitado ali conforme foi avisado pelo menino de branco, só que agora eles vão ter que lidar com um nível de estresse ainda maior, ao mesmo tempo que eles têm que se concentrar para achar a saída antes que o tempo se esgote. A Sofia pergunta pro Boyd se as estacas com as caveiras funcionaram para matar os monstros da noite que saem da floresta, e o Boyd diz que não e ela diz que isso é uma pena. E acho que essa frase dela foi verdadeira. As relações entre entidades ali são meio difíceis de estabelecer porque elas raramente se encontram dentro da cidade. Inclusive, logo eu pretendo fazer um vídeo aí descrevendo cada uma das criaturas que existem em From, suas fraquezas e forças, tudo bem detalhadinho ali com detalhes da série, tudo que a gente já descobriu até agora e algumas coisas novas também que eu tenho anotado. Inclusive, eu queria que vocês comentassem aqui embaixo se vocês têm interesse nesse vídeo aí sobre todas as criaturas de From. Comentem aqui e já aproveita para deixar o seu like. Mas falando especificamente ali do metamorfo e dos monstros da noite, tem sinais de que eles estariam meio que um contra o outro. O metamorfo anda de dia e os monstros andam à noite. E a Sofia pareceu ter um interesse genuíno em saber se os totens funcionariam para matar os monstros da floresta. Só que apesar disso, eles já tiveram algumas chances aí de atacar a Sofia e deixaram passar. Por mais que eles não sejam exatamente aliados, talvez eles evitem ali de um confronto direto por não saber quem sobreviveria. Os monstros se regeneram e são bem fortes, e a Sofia é uma feiticeira ali cujas capacidades a gente não conhece direito. Alguns de vocês até me perguntaram assim, nossa, mas se a Sofia e eles não são aliados, por que ela teria passado informações pra eles sobre aquele plano lá de tentativa de matar eles com os totens? Gente, eles serem inimigos entre si não impede eles de cooperarem pra matar os humanos. Todos eles estão contra os humanos. Então é aquela coisa, o inimigo do meu inimigo pode ser meu amigo dependendo da situação. E assim, os monstros da noite não sabiam dos totens. Eles só sabiam do plano de fuga do Kenny, por isso eles foram pra frente lá das portas. Então talvez o metamorfo tenha tentado fazer eles se autodestruírem. Passou a informação de como pegar o Kenny, mas não que o Kenny tinha um totem que podia matá-los. Se tudo desse certo, ela matava o Kenny e de quebra descobriria como matar as criaturas da noite. Entenderam? A Sofia foi bem estrategista e atacou os dois lados ao mesmo tempo sem ter que fazer nada. Sobre o corpo do Roger, resolveram queimá-lo. Cadáveres não devem mais ficar por aí vacilando, porque eles podem voltar como bonecos enquanto a Sofia estiver entre eles. A Fátima explicando pro Boyd o fato dela ter compartilhado a visão dela com o sorriso nos trouxe muitos motivos aí pra nos lembrar da teoria de que a Fátima pode estar virando uma das criaturas. Inclusive ela própria faz menção a essa possibilidade ao longo desse capítulo. Ela também diz que não apenas compartilhou a visão com ele, por um momento ela tava lá no busão junto com ele e o Kenny. É como se o corpo dela e o dele fossem um só, eles estão ligados por um vínculo muito forte. Ela também sentiu uma coisa gelada dentro do corpo dela e vasos dilatados começaram a aparecer no abdômen. Vasos bem parecidos com os que os monstros têm enquanto estão adormecidos. E as crianças Ancuin também têm vasos parecidos aí sob a pele. Não sabemos aí exatamente o que está acontecendo com a Fátima, mas ela passa longe de ser um ser humano comum nesse momento. A sincronia da transformação na barriga dela com a retomada do sorriso à sua forma humana no momento em que ela controlou ele, ensinou não só uma transformação, mas talvez uma troca de corpo e até mesmo que talvez o sorriso esteja sugando a humanidade da Fátima para ele. Creio eu que as possibilidades de transformação e de vínculo são as mais prováveis e eu vou explicar já já pra vocês por quê. O Ethan começou a desenhar todo mundo da cidade pra se lembrar deles quando chegar a hora dele ficar sozinho em From, como o Victor disse que vai acontecer. Alguns de vocês comentaram aqui chamando a atenção pra proximidade do traço do Ethan com o do Victor, eles desenham bem parecido, só que eu pessoalmente acho que é porque os dois têm traços infantis.
Porque tem algumas pequenas diferenças, assim, entre os traços deles, mas os dois desenham como crianças desenhariam. Então, por isso que os desenhos são parecidos, mas não acho que o traço seja igual. O Boyd e o Ares decidem levar a Fátima para que a Christie a examine. O Boyd diz que vai dar um jeito nisso enquanto vai até a adega para alinhar o plano de invasão dos túneis com o Jade e o Kenny. O Boyd percebe que a câmara onde os ossos estão enterrados fica no final de um corredor único. E só esse corredor dá acesso àquele bolsão de ar. Não tem uma saída de emergência. O Boyd chama isso de corredor da morte. Lá eles podem ficar encurralados com muita facilidade. E se isso acontecer, todo mundo que estiver nos túneis vai morrer. O Boyd bate o pé e diz que enquanto eles não pensarem numa coisa melhor, eles não têm um plano e não vão tentar executar nada. Os monstros foram inteligentes o bastante para bloquear várias portas de uma vez para impedir a fuga do Kenny. Se eles acordarem durante essa invasão, com certeza eles vão bloquear a única saída deles lá nos túneis. O Boyd sai dizendo que o Jade precisa pensar em coisa melhor. O Jade nesse momento faz até uma menção brincando com uma teoria do público de que eles poderiam escapar de From através de um balão de ar quente. E assim, gente, não é possível que teve pessoas que realmente pensaram nessa possibilidade como saída. Essa galera malemar tem repolho pra comer. O Victor abre latas com uma pedra. Os recursos de From são muito limitados, não dá pra fazer um balão. O Kenny presencia o Boyd tendo alucinações de sons de tiro, como quando a Abby teve o surto e começou a matar as pessoas da cidade. Por conta disso, ele decide ir até a clínica para ser examinado também. O Henry tá resistindo ao controle mental e às alucinações. Ele pede pra Bacta deixar ele ajudar ali na cozinha para poder distrair a cabeça. Nessa hora, a música Blue começou a tocar na jukebox do restaurante, uma música que tem um peso simbólico pro Henry. E essa música ter tocado no rádio aí, creio eu que foi uma preparação dele para uma alucinação que ele vai ter mais no final desse episódio. Enquanto o corpo do Roger estava sendo queimado, a Patty e a Sofia estavam conversando ali. A Patty diz que as coisas mudaram e espera que o Boyd esteja realmente certo sobre libertar os ossos das crianças, no que a Sofia diz que ela também espera. Que talvez realmente essa seja a solução. E assim, por que a Sofia também quer que o Boyd esteja certo? Nisso, ela começa a olhar diferente pro Ethan. O Ethan seria uma versão nova do Victor se eles não forem bem-sucedidos. Baseado no que acontece também mais adiante nesse capítulo, é possível também que nesse momento a Sofia só estivesse cumprimentando o filho de uma velha amiga. Eu realmente nunca esperei que houvesse uma relação entre a Tabitha e o Homem de Terno Amarelo, mas parece que havia em encarnações anteriores a ela. O Ethan pede que o Victor ensine a sobreviver sozinho na cidade, e ele topa a contragosto da Tabitha. E eu não consigo, cara, levar a sério esse comportamento do Ethan. Mesmo pra uma criança, ele é capaz de entender a seriedade da situação, né? É muito estranho ele aceitar tão facilmente o fato de que ele vai ficar sozinho lá dentro de From. Até mesmo uma cabeça infantil consegue perceber que morrer é melhor do que isso. Mas ele trata tudo de uma forma muito leviana e assim, irritante. E me dá mais raiva os adultos ali de dentro de From irem na pilha dele. A Christie examina a Fátima e diz que não tem lesões internas no corpo dela, mas por precaução quer que ela fique lá em observação. Fisicamente ela tá bem, mas os sintomas que ela tá manifestando passam longe de um diagnóstico padrão. Foi nessa hora aí que a Fátima lembrou que os órgãos dos monstros ficam nos mesmos lugares que os órgãos dos humanos. Foi o que a Christie disse quando fez a autópsia do sorriso. E baseado nisso, a própria Fátima considera a possibilidade de estar se tornando uma das criaturas. Não é impossível e muitas coisas apontam que esse é o destino da Fátima. E você pode me perguntar aí, mas a Fátima não fez um sacrifício para poder se tornar um dos monstros. Será? Confiram esse vídeo que tá aqui no card porque sim, ela aderiu ao pacto e não percebeu. A Mariel nesse momento tem a fala mais inteligente dentre eles. Ela diz que independente do que tá acontecendo com a Fátima, o que não tem remédio, remediado está. Isso salvou a vida do Kenny. Então uma coisa boa pode ser tirada disso, uma vez que não tem o que eles possam fazer para impedir que o corpo dela continue mudando. Ela também diz que esses sintomas aí podem ser temporários, mas a vida que a Fátima salvou é permanente, a pessoa tá viva ainda. E sinceramente, eu acho que ela foi muito sagaz nesse pensamento. Só que todo mundo tava tratando ela como se ela estivesse sendo assim, positivamente tóxica, sabe? Logo em seguida, o Kenny tem uma pequena conversa ali com o Jade que traz à tona um fato aí bem desagradável a respeito do Jade. O Jade comenta que não tem escapatória, justamente por isso enterraram os ossos das crianças nessa câmara, porque lá não tem saída. Então pessoas vão morrer para que outras pessoas se salvem. Mas aí o Kenny ressalta o fato de que o Jade com certeza tá se incluindo no grupo que vai sobreviver. Tá reservando pra si uma vaga no grupo dos que vão permanecer vivos. E isso faz dele um personagem mau? Não faz. Mas eu achei pessoalmente que ele tava considerando a possibilidade de talvez perderem pessoas. Mas ele na verdade já tinha assumido que sim, pessoas vão morrer e eu não vou estar entre elas. Não sei pra vocês, mas pra mim faz alguma diferença. O Boyd conta pra Christie que voltou a ver e ouvir coisas, em geral relacionadas a Abby. Ele pede que a Christie dê um jeito nos tremores e nos sintomas dele porque ele só precisa de um pouco mais de tempo. Mas como já era esperado, ela não pode fazer nada a esse respeito. Por algum motivo, nesse capítulo aí, a limitação das médicas Mariel e Christie foi bem destacada mais de uma vez.
Porque afinal de contas, a maior parte do que tá acontecendo com eles não é de ordem médica. Mas por que destacaram tantas vezes que médicas não vão fazer diferença? Será que estão preparando a gente pra se despedir de uma delas, ou das duas? A Sofia invade a delegacia e rouba o terno amarelo. Ao chegar com a mochila na sua casa, a Sarah a encontra e dá uma chamada nela por ter dormido fora de casa sem avisar. Ela ficou preocupada e cismada com o que a Sofia estava carregando naquela mochila. A Sofia diz que eram só roupas ali do depósito da lanchonete. Mas por mais de uma vez a Sarah pediu pra ver essas tais roupas e a Sofia negou. A Sarah também destacou o fato ali da Sofia estar lidando tudo com muito mais naturalidade do que ela lidou quando chegou. É difícil mentir pra um mentiroso, e a Sarah é uma pessoa mentirosa. As minhas fichas estão na Sarah desde o começo da temporada, porque eu acho que ela que vai ser a pessoa que vai pegar a Sofia aí com a chave de fenda bem no olho. Não se apeguem ao exemplo. O Victor começa a ensinar o Ethan sobre como se alimentar e como fazer para não se sentir sozinho na cidade. A Tabitha tenta mais uma vez fazer o Ethan desistir dessa ideia, prometendo que ele nunca vai ficar sozinho e que ela vai levar ele pra casa. Eu queria ter a autoestima da Tabitha. E logo em seguida o Victor dá um banho de água fria nela, falando que era isso que a Miranda também achava e agora ela tá morta. O Henry tem uma outra alucinação na lanchonete em que o Victor aparece como um filho são e saudável. Inclusive, ele próprio tem um filho que seria o neto do Henry chamado Sebastian. Nessa visão, tudo leva ele a acreditar que ele tá internado desde que usou ácido pela última vez com a Miranda lá embaixo da árvore das garrafas em Camden. Esse Victor falso faz até uma menção a Eloise, dizendo que ela tá viva e já pegou um avião pra ir ver o Henry. A Eloise é a última personagem que falta aparecer na série. A gente conversou aí na live sobre a possibilidade dela estar viva e ter viajado no tempo lá na época em que eles eram ainda crianças. A Julie é uma Storywalker que é capaz de viajar pro passado. Tá faltando uma Storywalker capaz de viajar pro futuro. E se esse for o caso, ela apareceria logo no tempo atual, ainda na sua forma de criança. Porque ela teria viajado daquele tempo pro de agora. O que vocês acham da possibilidade da Eloise ser também uma Storywalker, mas que viaja pro futuro ao invés do passado como a Julie? Comentem aqui embaixo. E comentem também se vocês acham que quando a Sofia aparecer na cidade, se ela vai aparecer como adulta ou como criança. A Fátima e o Ellis têm uma conversa chata antes deles irem passar a noite na clínica. Ele não quer que ela fique lá sozinha. O Ellis tá fazendo arte de ser comido pela Fátima e se ela se transformar num monstro ou se o sorriso assumir o corpo dela durante a noite. Nessa conversa aí, a Fátima diz que o Ellis não é capaz de entender o que ela tá passando, no que ele diz que tá morrendo de medo de perder ela e que se ele perder a Fátima, ele não vai ter nem casa mais pra onde voltar. E daí, gente, como sempre, nada de útil nesse núcleo. A Christie chama a atenção da Mariel por ter incentivado a Fátima daquela forma. A Mariel pergunta por que parece que ela é a única pessoa que vê valor no fato dela ter salvado a vida do Kenny. E Mariel, você não é a única, tá? Todo mundo que tá assistindo concorda com você. E eu tô bem surpreso aí com a velocidade com a qual a Mariel adaptou a sua linha de raciocínio pra tirar o melhor do pior, viu? Ela diz que, dadas as circunstâncias, eles precisam aproveitar toda e qualquer vantagem possível que eles possam obter. Acho que é a primeira vez que eu tô preocupado com a Mariel, viu? Eu espero que ela não morra. Nessa hora, elas meio que discutem e a Christie diz que a cidade engana as pessoas e as faz pensar que estão fazendo algo que vai ajudar, quando na verdade estão piorando tudo. No que a Mariel diz que From também tenta fazer eles ficarem paralisados de tanto medo e não fazerem nada, o que vai levar todo mundo à morte de qualquer jeito. E a Christie ainda fica relutante ali dizendo que a Fátima é paciente dela e que ela tem que ser consultada antes de qualquer pessoa falar com essa paciente. Tipo, você tá zoando, né? Olha as ideias da Christie nessa altura do campeonato. Enquanto isso, na adega, finalmente cai a ficha do Jade. Quando ele entrou na caverna, havia um buraco no teto. Um buraco que fica abaixo da árvore com as garrafas penduradas. Aquele buraco é a saída deles. É a saída de emergência que eles precisavam. Ele corre lá pra contar isso pro Boyd e pro Kenny, enquanto os dois estão especulando ali quem poderia ter roubado o terno amarelo da delegacia. Ele chama os dois e leva eles até a árvore das garrafas. Enquanto isso, a Sofia invade a casa da Tabitha e rouba os desenhos do Ethan. Eu cheguei a pensar que nesse momento aí, ela tava tentando sabotar as memórias que o Ethan reteria quando ficasse sozinho. Mas ela, na verdade, tava preparando uma coisa pra Tabitha. E a Tabitha, por sua vez, finalmente faz o que todos nós estávamos esperando. Ela conversa com o Ethan e o Victor e diz que consegue sentir o desejo da Miranda de salvar o Victor. Diz inclusive que ela tentou muito. E a Tabitha não voltou só pelas crianças Ankui, mas pra levar o Victor pra casa também. Ela meio que assume o papel da mãe do Victor ali naquele momento e promete que vai levar ele e o Ethan embora. A tentativa da Miranda deu conhecimentos a mais pra Tabitha, coisa que ela não saberia se não fosse pela mãe do Victor, e vai usar isso pra salvar todos eles. Olha, ponto pela coragem e determinação, mas com a lerdice da Tabitha, ela não vai muito longe não. Por pouco que ela não acabou morrendo aí nesse mesmo capítulo. E é engraçado, né, porque a Miranda parecia ser tão mais ligeira, apesar que ela ficou parada ali esperando o Sorriso atacar ela. É mal de todas as encarnações mesmo ser lerda. Aonde que se o Sorriso me encontrasse na floresta daquele jeito lá, eu não entrava na velocidade da luz, fio, numa árvore, não precisava nem ter buraco. Mas enfim, o Jade mostra a árvore das garrafas pro Boyd e o Kenny e diz que abaixo dela fica a câmara onde os ossos estão enterrados.
Então se eles arrancarem aquela árvore, eles criarão uma abertura para quem estiver lá dentro sair. E assim todos podem ter mais chances de sobrevivência. Só que tem várias questões aí nesse plano do Jade. Primeira, por que arrancar a árvore e não cavar um buraco? Segunda, se a solução era arrancar a árvore, então aquela árvore que todo mundo vê quando chega na cidade, que tá arrancada pelas raízes, era uma dica esse tempo inteiro? Terceira, se eles vão arrancar a árvore para criar um buraco para as pessoas que estão lá dentro sair, por que eles não entram por esse buraco também? Eles continuam falando do plano de entrar pelos túneis, passar pelo labirinto e depois só sair por ali. Quarta, a luz do sol entrando por esse buraco não vai matar as criaturas que estão lá dentro? Quinto, eles podem destruir uma árvore encantada? Não tem consequências? São vários questionamentos aí válidos e eu não vi ninguém fazendo nenhum deles. E tem o sexto e mais importante de todos, que todo mundo parece que esqueceu. As árvores se movem. Desde o terceiro episódio a gente sabe disso. Eu não sei se é só o Ethan e o Victor que perceberam isso, mas se eles fizerem esse plano estranho de algumas pessoas entrarem nos túneis e outro grupo esperar pra puxar a árvore só quando eles já estiverem lá dentro, que já é uma coisa difícil de fazer porque eles não têm rádios pra se comunicar, então como é que eles vão saber quando o grupo tá ali pra arrancar a árvore? Mas as chances do grupo que estiver lá dentro dos túneis morrer são muito altas, porque a árvore pode não estar mais logo acima daquela câmara. Eu espero que eles contem esse plano aí pro Victor ou pro Ethan pra que eles possam jogar essa carta aí e falar, ó, as árvores se mexem, pode não ser mais o mesmo lugar. Porque senão muita gente pode morrer por causa desse vacilo aí. E tem mais, mesmo que isso dê certo e a árvore esteja acima da câmara, se eles fizerem como o Jade falou, entrar na câmara, bloquear a porta, colocar um talismã para os monstros não entrarem, no momento em que eles abrirem essa passagem no teto, a proteção do talismã vai se esvair. Então eles vão ter pouquíssimo tempo para subir pela corda, escada, sei lá, e escapar. E eu já tô até vendo que alguém vai morrer porque não vai conseguir subir a tempo. Isso se essa corda não arrebentar. O Boyd continua teimando que eles precisam de um plano melhor, porque tem N coisas que podem dar errado. Ele sai irritado pela floresta ali e tem uma visão de todos que ele gosta morrendo, inclusive a Abby, que já tá morta. Essa obsessão do Boyd por uma estratégia que salve todo mundo parece ser muito motivada pela percepção que ele tem de que ele poderia ter salvado a Abby. Ele não aceita que ele fez o que ele podia, mas teve que matá-la para que mais pessoas pudessem sobreviver. Talvez nessa visão aí, alguma coisa tava querendo dizer pra ele que mesmo que ele deixasse a Abby viva, matando todo mundo da cidade, ela morreria no final. Como deve acontecer com o Henry, afinal ele tá envenenado como ela estava. Essa mesma coisa que tá causando essas visões no Boyd, mandou logo em seguida o fantasma do Padre Catre pra conversar com ele e reforçar essa mensagem. E já já eu vou dizer pra vocês quem tá causando essas visões no Boyd. O Henry tem uma última alucinação enquanto visita o túmulo da Heloise e da Miranda. Nessa visão ele tá mais uma vez no hospital. O seu neto usou a música Blue que tocou no rádio da lanchonete pra acordar ele. É por isso que eu digo que essa música ter tocado lá foi um jeito de manipular o Henry pra que ele pense que tava ouvindo a música enquanto tava em coma e ela apareceu no seu sonho na jukebox da lanchonete. A médica diz que se ele quiser ficar lá com eles, ele precisa eliminar a âncora que prende ele naquele outro mundo. E o que vocês acham que seria essa âncora? Pelo que o Henry ainda vive lá em From? Na clínica, a Fátima pergunta pra Mariel o que ela quis dizer quando disse que a Fátima podia ajudá-los com a sua ligação com o sorriso. Como ela poderia controlar aquilo, se ela acha que é possível. A Mariel diz que ela tem algumas ideias ali de coisas que eles podem tentar, e antes que ela possa continuar, a Christy leva ela pro lado de fora e diz que a situação é mais séria do que eles imaginavam, porque ela checou mais de uma vez ali os batimentos cardíacos e a pressão da Fátima, e ela tem os números de uma pessoa que já está morta. É clinicamente impossível que a Fátima ainda esteja viva. Minha visão do que pode estar acontecendo, como durante o dia o sorriso tá dormindo, talvez o espelhamento entre ele e a Fátima cause essas características nela. E se esse quadro aí se mantiver, a quebra desse vínculo pode acabar matando ela. Só que ao mesmo tempo tem utilidade nisso. Sempre que a pressão e os batimentos cardíacos da Fátima estiverem com esses números, significa que os monstros estão adormecidos. Eles podem usar isso para monitorar o estado dos monstros enquanto eles invadem os túneis, mas ao mesmo tempo isso acende um alerta em relação a Fátima. Ela nem deveria mais estar viva. A Tabitha chega em casa e o telefone toca dizendo seu Thomas. Essa voz pede que ela vá ao motorhome sozinha, senão a Julie e o Ethan vão se machucar. E é por isso que eu falo que a Tabitha é lerda. Adivinha o que ela faz? Ela vai. Enquanto isso, o Padre Cate aparece pro Boyd e reforça a mensagem. Ele precisa superar a Abby e aceitar que não existe plano e desfecho perfeitos. Não existe estratégia em que todo mundo sobrevive. Ele precisa salvar o máximo que puder, o que não significa necessariamente salvar todos. A Tabitha chega ao motorhome e estava sendo aguardada por ninguém menos que o homem de terno amarelo.
Talvez ele tenha voltado para sua forma original esperando que a Tabitha se lembrasse em algum grau dele. Ele diz que eles eram velhos conhecidos e ela é o mais próximo de uma amiga que ele já teve. Ele diz também que o Jim era muito corajoso e que ele morreu bem onde a Tabitha está. Pode ser que a Tabitha conte isso pra Julie e por isso que aquela Julie do futuro veio procurar o Jim ali perto do motorhome. Ele diz que nem pensaria em matar a Tabitha agora. Eles já passaram por tantas coisas juntos, jogaram esse jogo tantas vezes, mas o Jade e ela estão realmente indo bem nessa partida. Desenterrar os ossos das crianças pode ser o mais perto que eles já chegaram de encontrar a chave pra libertar elas, pra finalmente levar os filhos da Tabitha pra casa. Ou talvez ela esteja prestes a libertar um tipo de sofrimento tão grande que ela nem é capaz de imaginar. Ele diz que vai ver a Tabitha em breve e vai embora depois de beijar a mão dela. E essa interação aí foi muito estranha. O Homem de Amarelo é um feiticeiro e conheceu outras encarnações da Tabitha. O que a primeira encarnação da Tabitha era pra ser amiga de um feiticeiro? E agora eu vou falar pra vocês que, galera, eu acho que eu finalmente entendi o que tá rolando. No vídeo que eu fiz a respeito do Martin, eu falei pra vocês a respeito de uma entidade suprema que tá muito acima do metamorfo e das criaturas da floresta. Essa criatura é o maior medo desse metamorfo que manipulou as pessoas de From, prometendo uma vida eterna ao entregarem os seus filhos. Esse ritual de vida eterna era na verdade um feitiço de selamento que troca a vida de 8 crianças para manter presa essa entidade. 7 delas foram entregues e viraram crianças Ankui, mas uma foi morta à força e virou o menino de branco. Como uma criança não foi sacrificada da forma correta, um fragmento dessa entidade escapou do selamento. E seria esse fragmento que está convencendo o Boyd a acelerar o plano de resgate, porque esse plano vai libertar ela. É ela que desde o início projeta esses fantasmas aí pra convencer as pessoas de buscar uma fuga. Libertar os ossos das crianças vai desfazer o selamento. Libertando as crianças, matando os monstros humanoides que são o que são só por causa desse selamento, mas como consequência pode libertar uma entidade tão poderosa que até seres imortais e o metamorfo temem ela mais do que tudo. No próximo capítulo a gente vai ver aí as crianças Ankui na rua apontando todas para um mesmo local. Será que elas estão apontando para Sofia, para a placa do motel? Será que elas já vão ser libertas aí no próximo capítulo? Quem sabe? Era isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixe o seu like e o seu hype. Se você quer que eu continue fazendo vídeos de From aqui mesmo depois da 4ª temporada acabar, não esquece de compartilhar esse vídeo e ajudar a engajar esse tema aqui no canal. Conforme eu falei pra vocês, eu tenho muita coisa anotada aqui, vocês nem imaginam o tanto de coisa que eu tenho pra falar. Se vocês querem o tal vídeo lá sobre todas as criaturas de From e um vídeo isolado só detalhando essa teoria que eu falei pra vocês aí sobre como o ritual se deu, por que o ritual foi feito e todos os outros sinais na série que tem a respeito desse assunto, comentem aqui embaixo também. Não se esquece de se inscrever se não for inscrito e considera fazer parte do nosso clube de membros aqui. O primeiro presentinho do clube de membros já foi enviado pra eles, foi esse chaveirinho aqui artesanal de amuleto, e se você não quer perder o próximo, entra no clube. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.